Eu não gosto dele, não suporto ele. Não suporto. Não foi 2 Copas do Mundo ridícula. Então, assim, a declaração dele foi muito pesada. Com o Tite num banco de reserva, o Memphis Depay não daria a declaração que ele deu. Mas no Corinthians chega grandão, porque é o maior treinador da história do Corinthians, é o Tite. Prefiro o Tite do que qualquer outro treinador que esteja no mercado. Sem dúvida nenhuma, se fosse o Tite, ele não daria essa entrevista. Não tem dúvida. O Tite, ele aceitar dirigir o Corinthians, é um nome, assim, perfeito. Fala, resenheiros! A bomba caiu no Parque São Jorge e a Fiel já tá sonhando alto. Tá rolando um zum forte de que o Tite, ele mesmo, o maior técnico da história do Corinthians, pode estar voltando pro timão. Será que o homem vai mesmo largar o pijama e assumir o timão? Então já chega dando o like, se inscreve no canal e cola com a gente nessa resenha. Se liga! O Tite, por exemplo, eu li uma matéria também no GE que fala ali um pouco do perfil que o Corinthians quer para ser o treinador. Um treinador com experiência e que consiga administrar a vaidade dentro do vestiário. Não tem outro treinador com a experiência e que conhece o Corinthians como o Tite. Eu acho que tem um sentimento envolvido aí, eu acho que tem uma questão financeira, o Tite não é um treinador barato, tem uma questão financeira envolvida aí, a gente já sabe a questão, a saúde financeira do Corinthians, ela não é boa, já de longa data. Agora, se consegue... A dívida está em 2 bilhões e meio. Poxa. 2 bilhões e meio de reais. Isso aí é um absurdo, né? Isso aí é assustador, né? Informação do vice-financeiro. A dívida bateu 2 bilhões e meio. O assunto, obviamente, que a gente está falando aqui é Corinthians, mas São Paulo também vive uma situação, a saúde financeira também é difícil pra caramba. A situação de São Paulo é muito delicada financeiramente. Agora, se o Corinthians consegue seduzir de alguma forma o Tite e ele aceitar dirigir o Corinthians, é um nome, assim, perfeito Eu acho o seguinte, Dena, do corintiano. Qualquer dirigente do Corinthians tem a obrigação de tentar o Tite. Se o Tite estiver desempregado e o Corinthians sem técnico, eu acho que é obrigação de qualquer dirigente do Corinthians tentar. Foi bem. Ouvir o Tite. Porque, cara, assim, como o André falou, o Tite é o maior técnico da história do Corinthians. É um cara que criou uma relação com o clube, com a torcida, que é muito difícil de acontecer aqui no Brasil. Poucos treinadores conseguem essa sinergia com a arquibancada, com o clube, com o sócio, com a comunidade, né, do Corinthians, nesse caso. Então, assim, eu acho que é obrigação do Corinthians tentar. Não deu, não teve acerto financeiro, o Tite não tá com saúde para isso, não quer, mas é obrigação do Corinthians procurar o Tite. O primeiro nome da listinha para ligar tem que ser o Tite. Com o Tite num banco de reserva, o Memphis Depay não daria a declaração que ele deu. Quando ele fala de um time espaçado. Ou talvez o time metros, não ficasse tão bagunçado. Ele não ia dar a declaração. Eu acho que as duas coisas. Ou talvez o time Né, não ficasse tão As duas coisas. bagunçado. Ele ia dar uma declaração Porque vai daquela. chegar um treinador que tem moral com a torcida, que tem história no clube. Então ninguém vai ousar fazer qualquer tipo de coisa contra um treinador que tem essa história, que é robusto. Sem dúvida nenhuma, se fosse o Tite, ele não daria essa entrevista. Não tem dúvida. E assim, Foi pesada a entrevista dele. Então, e você acha que é por acaso que ele jogou ontem? Ele dá a entrevista que dá, o técnico cai, a responsabilidade ficou grande em cima do Memphis. Aí ele vai e come e janta o jogo. Ficou grande e pós o jogo ele deu uma entrevista falando sobre a declaração que ele tinha falado, que a imprensa, no modo geral, valorizou muito, tentou, enfim, tirar de contexto o que ele tinha falado. Eu, particularmente, entendi claramente o que ele quis dizer. Para mim, ali existiu, sim, uma falta de comunicação e de entendimento de trabalho do Ramon Dias. Ele citou ali a falta de leitura de jogo dos jogadores, então ele coloca também na conta dos jogadores. Quando ele fala que o time joga espaçado, que ele estava fazendo uma função que ele não se sente confortável de fazer, que é desse 10, que é vir buscar a bola no meio de campo. Então, assim, ele espanou bonito, assim. Ele espanou para os jogadores, ele espanou para o treinador, tanto é que o treinador acabou sendo demitido, perdeu o cargo. Então, assim, a declaração dele foi muito pesada. Pode ser que na Europa, uma declaração como essa não tenha esse peso. Mas o Memphis Depay está no Brasil e ele sabe que aqui, e eu acho que ele leu, ou alguém chegou nele e falou, irmão, tua declaração, caiu como uma bomba, hein? Você joga porque a batata vai começar a assar pra você. Cara, e aí ele jogou, ele deu uma resposta. É claro que o Tite tem essa identificação gigante com o Corinthians, mas a verdade é que ele tem tamanho para cair bem em qualquer um dos times que hoje procuram técnico, né? Grêmio, Santos, Corinthians, certo? Certo. Ele tem tamanho para cair bem em qualquer um desses, né? E se ele voltar para o Corinthians, seria a 4ª passagem dele. Voltando pro Corinthians, meu irmão,
A ideia é o seguinte, o primeiro nome sempre foi o Tite. Nunca foi o Dorival Júnior, nunca foi o Fernando Diniz, nunca foi o Luiz Castro. Há uma especulação por parte dos youtubers, da mídia social, que é a mídia social. Então eu dou o furo, o outro dá o furo, é o Dorival, não é o Dorival, é o fulano, é o ciclano, é o Bertrano, e tá tudo certo, PT saudações, tá tudo bem. O nome, o cara que tá conversando com o Matheus, que é o filho dele, tá conversando com o empresário dele, que é o rapaz lá do Sul, lá, que esqueci o nome dele, como é que chama ele mesmo? Gilmar Veloz. Gilmar Veloz, que eu acho que é muito veloz pra isso. E o Tite é o maior treinador da história do Corinthians. Eu não gosto dele, não suporto ele. Não suporto. Foi 2 Copas do Mundo ridículas. Quase acabou com o nosso futebol, mas no Corinthians, meu irmão, ele é o maior treinador da história do Corinthians. E prefiro ele como corintiano e como comentarista e apresentador que sou, prefiro o Tite do que qualquer outro treinador que esteja no mercado. Porque o Mano tá indo pro Grêmio. O Fernando Diniz daqui a pouco volta pro Fluminense. O Dorival Júnior, tô com dúvida do meu contrato com a CBF, se eu consigo até 2026 o meu salário, não quero saber. Então tem um monte de gente que é dono de sauna para dar informação, dono de sauna. Um monte de dono de sauna aí. Um monte de chupa-cobra, sabe, chupa-cabra, um monte de morcego. A verdade, só tem um nome no Corinthians, é o Tite. Se não for ele, aí eu não sei quem que pode vir a ser. Não tem outro nome no Corinthians desde o início. É o Tite. E o Tite vai ser o novo treinador. Ele, o preparador físico, que foi em 3 Copas do Mundo e não ganhou nenhuma, que é o tal de Fábio, né? Maracidian. Conheço ele quando ele era pequenininho, quando não era ninguém. Conheço ele há muito tempo, porque por sinal sou amigo do seu irmão. E muito amigo do seu irmão, que é taxista aqui na frente da Banda Manolo. Sou amigaço do seu irmão. De você não quero nada. Muito pelo contrário, nem gosto de você, irmão. Agora, você foi em 3 Copas do Mundo. Você ganhou alguma Copa do Mundo? Você não ganhou nenhuma Copa do Mundo. Você foi com o Dunga na Copa do Mundo. Em 2010 lá, que nem olhava na cara das pessoas. Mas quando você era preparador físico no Corinthians, do juvenil, do infantil, você gostava das pessoas, né? Mas não tem problema nenhum. Que, por sinal, essa comissão técnica do Tite, ela foi 2 Copas do Mundo, foi pro Flamengo, ganhou o quê no Flamengo? Estadual, mas no Corinthians chega grandão, porque é o maior treinador da história do Corinthians, é o Tite. E o Tite é o grande nome, diga-se de passagem. Primeiro, que o Tite sempre foi o primeiro nome. E que esperava uma conversa do Tite com os dirigentes, com o Fabio Soldado, com o Augusto, com o pessoal da direção do Corinthians. E que o lugar mais fácil para atingir o Tite não é o Tite. É o filho, tá? Não é ligar pro Tite. Olha, Tite, eu quero você, vamos te dar 10 milhões, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Até porque o Tite, eu tenho 58, o Tite tem 61. Peraí. Quantos anos tem o filho? 30? Não, se tiver 30, mãe. Tá. Quem que quer trabalhar? O filho. Você acha que o filho quer ficar igual o pai? Pensa nisso. Sim. Filho quer trabalhar, independente de aonde seja. Independentemente de onde seja. 36. 36 anos. E ele cresceu muito na profissão, o filho do Tite, o Matheus, né? Então, é aí que tá a grande jogada e que, por sinal, no meu ponto de vista, eu não vou cravar, mas o Tite vai ser o novo treinador do Corinthians. Eu não tenho dúvida disso. E ele é o maior treinador da história do Corinthians. E aí a desculpa depois, aquele que não rejeitou, isso aí passa rapidinho. E aí, resenheiros? Será que o Tite vai mesmo voltar pro bando de loucos? Será que a diretoria vai conseguir fechar com o maior técnico da nossa história? Ou vão acabar perdendo ele para outro time? Comenta aí embaixo o que você acha dessa possível volta. Você curte o nome do Tite ou prefere outro técnico? E já sabe, se curtiu essa resenha, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma treta do futebol. E até a próxima resenha. Valeu!